Vamos falar com ele, com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD. Prefeito, o senhor me escuta? Seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Boa tarde para o senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade do antagonista de dar esse espaço no início do mandato, do novo mandato aqui na Prefeitura de Curitiba. Escuto bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem também. O áudio está bem bom. Bom lembrar o seguinte, o prefeito, né, Eduardo Pimentel, ele foi vice de Rafael Greca e foi eleito em um segundo turno ali com seus tumultos, né, como teve um segundo turno marcado pela divisão na direita. Prefeito, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, o senhor foi secretário do próprio Rafael Greca, ou seja, o senhor é filho dessa gestão, então não tem aquela justificativa de que não, vamos mudar tudo, vamos reformular o que o prefeito anterior fez. Então o senhor não tem essa justificativa. Diante disso, o que é possível fazer a partir de agora pela cidade de Curitiba e o que dá para avançar nos próximos 4 anos? Essa é uma boa colocação, porque eu tenho falado muito sobre isso aqui. Inclusive, na primeira reunião de secretariado que eu fiz, já no dia 2 de janeiro, às 8h30 da manhã, aqui na prefeitura, eu falei, olha, nós somos eleitos, né, como um governo de sucessão. Então, é claro que o que está funcionando na cidade, o que tem acontecido de bom, vamos manter e ampliar, e o diferente é inovar, é fazer mais. Aí está o grande desafio dos próximos 4 anos. E também por isso, nós não temos aquela trégua que às vezes a população dá a candidatos que ganham na oposição. Eu vou rever contratos, eu vou fazer moratória, eu vou reavaliar todas as ações. Não, no meu caso, desde o dia 2, a cidade não pode parar 1 minuto e não parou. Né? As obras continuam, o recap das ruas continua, a reforma das calçadas continua, todas as ações, o atendimento no armazém da família, nos restaurantes populares, continuam. Eu tive um trabalho grande, claro, na transição e mudei em torno de 70% do secretariado que estava, mantive algumas pessoas e também agora na estruturação do segundo e terceiro escalão, superintendência, diretorias, estou mexendo em algumas pessoas, mas também mantendo outras. Então, um trabalho muito fino de ajuste. Mas o que é muito bom, né, e o que eu bati muito no período eleitoral foi o meu conhecimento com a cidade. Né? Os 8 anos como vice-prefeito, eu fui um vice-prefeito atuante, eu andei a cidade, eu falei com as pessoas, eu fui secretário de obras, cuidei das obras, retomei as obras que estavam paradas da gestão anterior, antes da nossa, quando fui vice-prefeito do Rafael Greca. Então, esse conhecimento me dá autonomia de conseguir trabalhar e liderar os secretários atualmente. Então, hoje pela manhã, por exemplo, eu fui na regional do Cajuru, no bairro do Cajuru, lançar o mutirão de combate à dengue. Eu mesmo fui lá para mostrar a importância que nós temos. Então, eu conheço as lideranças do bairro que estavam lá, os vereadores da região. Então, nada substitui essa experiência dos 8 anos. Mas agora a população que confiou no nosso trabalho, sem dúvida ela gosta da cidade. A avaliação da prefeitura no ano passado terminou bem, mas ela quer mais do que a cidade bem cuidada, ela quer inovação, e é isso que eu vou trazer pelos próximos 4 anos, cumprindo os compromissos eleitorais que eu fiz durante o período. Prefeito, eu quero aproveitar, olha, nosso Rodolfo Borges está na tela aqui também com a gente, o senhor falou de forma muito genérica, vamos continuar, vamos prosseguir, bem naquela linha, olha, né, sem dar um elemento tangível. Nós temos aqui uma espectadora cativa, que é a nossa grande Márcia Brunetti, que ela é de Curitiba, e de vez em quando ela faz essas abordagens, e eu queria que o senhor, nesse momento, aproveitasse para falar justamente com pessoas como a Márcia Brunetti. De forma tangível. Ótimo. O que o senhor tem de projeto, o que pode ser feito logo no curto prazo, no médio prazo? Porque Curitiba é uma cidade desenvolvida, eu conheço, já passei por Curitiba várias vezes. É uma cidade belíssima, diga-se de passagem, bem cuidada, o transporte funciona. Então, assim, parece ser aquela cidade que você, em comparação com, vou pegar o nosso Rodolfo aqui, que é de Recife, eu sou de São Luís, no Maranhão, que são cidades cuja estrutura não é tão boa assim. O que dá para fazer num cenário como esse, numa cidade que ela já tem uma base muito bem constituída, mas obviamente que o curitibano ele não vai ficar satisfeito com o óbvio, e até porque o padrão sarrafo é muito alto.
Qual é o recado que o senhor dá para pessoas Sim. como, por exemplo, essa nossa amiga, a Márcia Brunetti? Sim, e justamente isso para detalhar um pouco agora, eu queria dar 3 exemplos do que eu já fiz nesses dias como prefeito da cidade, e 3 exemplos que valem para o ano todo da importância do que tem que fazer mais. E sim, é um grande desafio. Eu peguei uma gestão com a régua alta, né? Uma avaliação bem feita do ex-prefeito Rafael Greca. 3 coisas que eu fiz. O meu primeiro decreto, eu assinei reduzindo a passagem do ônibus aos domingos e feriados pela metade, em 50%, para o dia todo do domingo e feriado, para que isso possa fortalecer o fluxo de pessoas, as famílias que se visitam, ir na missa, ir no culto, e com isso, já no primeiro domingo, no dia 5 de janeiro, foi um aumento de 33% na procura do ônibus. E agora, nos próximos dias, eu vou instituir a tarifa zero para a pessoa que está desempregado momentaneamente. Né? Dentro de um cadastro do Cine, que será bem feito, organizado, ela terá, para quando ela for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, a prefeitura vai pagar o seu salário. 2, como eu já disse, eu peguei na liderança esse trabalho de combate à dengue. No ano passado, do ano retrasado para o ano passado, o mosquito da dengue se adaptou na cidade, teve um reflexo muito alto das infecções do ano passado, e esse ano eu liderei o mutirão, a primeira reunião na segunda-feira e o mutirão, agora mostrando a presença do prefeito nessas ações importantes da cidade, como serão as audiências públicas que estou aperfeiçoando, que acontece a partir de abril, que é a construção do orçamento do ano seguinte. E ontem eu determinei ao IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade, uma reavaliação numa das obras mais importantes da cidade, que é o Inter 2, que é o novo Inter 2, que é uma linha circular entre as canaletas aqui da cidade, que está tendo obras por lotes, para a linha exclusiva do transporte coletivo, e no eixo da rua Arthur Bernardes, vi uma polêmica muito grande desde o ano passado, período eleitoral, por causa da remissão de algumas áreas verdes. Então eu determinei ontem uma reavaliação do estudo, que era um pedido da comunidade local, para que a gente mude um pouco a faixa, sem diminuir a faixa exclusiva do transporte coletivo, para que a gente possa também permitir ao máximo a permanência das áreas verdes, que é uma responsabilidade nossa. E os próximos 3 exemplos que nós temos durante o ano a nova concessão do transporte público de Curitiba. Essa, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios, se não o maior desafio que eu tenho na minha gestão nos 4 anos. Acaba a concessão em setembro, no início de setembro. Já temos um contrato com o BNDES, que está construindo o novo edital de licitação para que a gente possa colocar na praça e fazer esse novo edital. É um grande desafio, mas é uma grande oportunidade, que é onde nós vamos trazer as novas tecnologias para manter Curitiba com reconhecimento internacional, e a partir dessa nova concessão, trabalhar a redução da passagem com responsabilidade. Estou vendo se você quer perguntar alguma coisa. Então, prefeito, eu só queria aproveitar e passar, já para a gente, porque nosso tempo é reduzido, eu queria abordar com o senhor a questão do PSD. Aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouco de política partidária. Ano passado, eu conversei com o prefeito Sebastião Melo, do MDB, e ele foi muito claro. Olha, se dependesse de mim, eu defenderia que o MDB tivesse um candidato próprio à presidência da República em 2026. Porque não faz muito sentido um partido com a tradição do MDB ainda se ficar na base do governo Lula. O senhor é integrante do PSD, muito amigo do Ratinho Júnior, governador do estado. O Ratinho Júnior é um player importante para 2026. Inclusive, é apontado como um possível presidenciável. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, prefeito. O senhor também coaduna com a tese, por exemplo, do prefeito Sebastião Melo, que o PSD, pela força que demonstrou nas eleições de 2024, foi o partido que mais elegeu prefeito, é um partido que tem uma bancada forte no Congresso, que o PSD deve lançar um candidato para 2026 e romper com o governo Lula, ainda mais diante de crises como essa do Pix? Olha, isso tem que ser uma construção bem feita, né? O PSD é um partido nacional e que tem características, né? Que do centro para cima, na região norte, nordeste, tem um alinhamento mais com o governo federal, e na região sul aqui, que é o nosso caso, no sudeste, tem um alinhamento
com a direita, né? Eu me elegi em cima desse espectro do centro-direita e eu quero, e eu defendo, e vou trabalhar isso na parte política como prefeito da capital, que ocorra uma união. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o melhor nome que o PSD tem é o do governador Ratinho Júnior. O estado do Paraná nunca cresceu tanto, tem feito crescimentos exponenciais, proporcionalmente em cima de todos os estados, as obras estão acontecendo, tem ajudado muito a capital, a região metropolitana e o Paraná todo. É um jovem político que eu tenho um grande respeito e admiração, é meu amigo pessoal e tem grandes chances de estar nessa discussão nacional. Mas como ele mesmo diz, e eu referendo essa fala, eu torço para uma união da direita, né, do centro-direita e direita, para que a gente tenha uma disponibilidade forte de um concorrente, de um candidato a presidente da República. Na impossibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem o governador de São Paulo, que o PSD faz parte do seu governo, com o vice-governador, que é o governador Tarcísio, que é a grande liderança nacional. Mas eu, sem dúvida nenhuma, tenho o governador Ratinho Júnior como um grande expoente e ele estará nas discussões nacionais. E daqui, do estado dele, da cidade dele, da capital, nós vamos fortalecê-lo. Rodolfo Borges. Prefeito, eu queria voltar um pouquinho para a eleição, porque o senhor foi desafiado por uma adversária que era de fora da política, uma jornalista, Cristina Grelm, e quase ocorreu ali. Aliás, ela foi até mais longe do que o Pablo Marçal, a gente pode dizer, né? E eu queria um comentário do senhor sobre isso, agora surgiu também uma candidatura de Gustavo Lima para a presidência. Queria um comentário breve do senhor sobre essa digamos, não ameaça, mas essa disponibilidade de pessoas de fora da política para participar do jogo político e a intensidade com que isso tem acontecido, inclusive atraindo votos de muito eleitor, né? Como é que o senhor passou por esse processo e como é que o senhor encara isso? Eu acho o recado das urnas foi dado, né? A população está atenta, ela pede, por mais eu que era um candidato que representava uma continuidade de um bom governo que estava sendo feito pelo governador, nós tivemos um trabalho forte, fomos para o segundo turno disputado, ganhamos a eleição em cima do conhecimento da cidade. A cidade viu que eu tinha mais conhecimento, mais experiência para administrar a cidade do que a candidata adversária, mas o recado nós temos que aprender com ele, né? A população está topando votar em candidatos outsiders, né? Como é o caso da minha adversária aqui em Curitiba, como foi o caso do Pablo Marçal, como é o caso do Gustavo Lima, mas isso tem que ser avaliado. Eu tenho uma preocupação sobre os candidatos outsiders, porque a hora que você senta na cadeira do executivo, tem que saber administrar, tem que ter o conhecimento do dia a dia. Administrar o executivo, municipal, estadual, federal, são 50 decisões por dia, né? É um atendimento muito forte, você não pode demorar para tomar uma decisão porque ela custa caro, né? Então, e tão terrível quanto a corrupção é a incompetência na gestão pública, se perde tanto dinheiro quanto. Então, precisa a população também avaliar, se informar, mas cabe a todos os candidatos, principalmente esses que vão para o nível nacional, que vêm de prefeituras, que vêm de governo, que vêm do jogo político, entender o posicionamento da população, que todos nós temos que entender em conjunto o que está acontecendo, porque o recado está dado. Aqui eu fiz 57%, a candidata adversária fez 43%. Foram mais de 300 mil votos, é uma votação expressiva. E isso vai acontecer no nível nacional. Então, cabe a gente analisar os fatos para não ter nenhum susto administrativo. Prefeito, vou já aproveitar o gancho do nosso Rodolfo, porque no ano passado, durante a eleição, houve rusgas ali entre integrantes do PL e do PSD, muito delas, né, provocadas pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que não gostava muito, que não ainda mantinha um sentimento de rancor em relação ao Rafael Greca, pelas críticas feitas ao longo da pandemia, e isso dificultou um pouco a sua caminhada rumo à sua eleição para a prefeitura de Curitiba. Também o ex-presidente também não endossou a indicação do Paulo Martins. Por ele seria um outro integrante do PL a fazer parte da sua chapa. Esses ferimentos já foram curados, prefeito? Já está tudo ok agora entre o PL, o PSD aí no Paraná? O senhor já teve alguma conversa com o
o ex-presidente, que inclusive chegou até a ameaçar a subir no palanque, né, da sua adversária? Muito tranquilo, a campanha já passou, tá tudo certo. Inclusive, só para corrigir um pouco a informação, nós fomos lá, né, no ex-presidente Bolsonaro, com o governador e com o Paulo Martins, que é meu vice-prefeito, foi deputado federal, foi candidato ao Senado aqui, para avalizar a candidatura PSD e PL, e no calor da emoção muitas coisas aconteceram. E eu dizia no segundo turno, quando me perguntavam se o presidente Bolsonaro viria ou não, eu falei, olha, ele deve estar satisfeito porque tem dois candidatos que atuam no mesmo espectro político que ele defende, então está tranquilo, a cidade está bem, será bem gerida na questão do espectro ideológico. E eu defendia que a discussão do segundo turno para uma gestão da cidade era mais que ideologia não colocava comida na mesa, que colocava era a gestão. Eu tenho minhas posições bem claras, ideológicas, mas tem que fazer a gestão do dia a dia. Mas não conversei mais com o ex-presidente, né? Acompanho os movimentos dele no âmbito nacional. A relação aqui com o PL do Paraná e de Curitiba está muito boa. O Paulo Martins, meu vice-prefeito, nomeei secretário de Desenvolvimento Econômico, então tem uma relação muito forte com o empresariado e eu estou muito tranquilo. Eu tenho um perfil de gestão muito parecido que está acontecendo com o governador Ratinho Júnior, mesmo com o governador Tarcísio, que é de executivo, gestão e entrega. Eu quero entregar muito nos próximos 4 anos, né? Fazer o trabalho do dia a dia, ser o prefeito que cobra o detalhe do secretário, e eu tenho feito isso. Por isso que eu quero ir para a rua, por isso que eu tenho ido para a rua, como eu fui hoje de manhã. E é isso que a população espera, o prefeito próximo, escutando a população. Em tempos de vacas gordas na popularidade, ou tempo de vacas magras. E eu acho que é isso um pouco do recado que nós falamos que o eleitor deu, de ver o prefeito, o gestor público presente no dia a dia da cidade. Prefeito, rapidamente, temos 1 minuto só para a gente fechar o bloco. O senhor, pegando ainda de notícia nacional, o senhor acredita que o governo federal errou em relação a essa mídia do Pix? O senhor como gestor? Eu acho que sim, porque eu estava escutando na rádio que hoje um empresário, um empreendedor, que estava numa rádio nacional, em rede nacional, dizendo em São José dos Pinhais, que parou de ter movimentação no Pix e toda a movimentação em dinheiro nos últimos 20 dias, 15 dias. Então, eu acho que foi uma medida que foi equivocada, porque não há essa necessidade, o Pix funciona bem, não é taxado e não deve ser nunca, é uma forma rápida do micro e pequeno empreendedor fazer a sua gestão. Hoje você vai na praia, você compra pelo Pix, você vai no mercado, você compra pelo Pix, você vai no ambulante, você compra pelo Pix. Então, nessa eu acho que não foi uma boa decisão.